E aí, então, a Inglaterra começa a apoiar os movimentos de independência da América Espanhola, tá? Bom, quando a gente fala de independência da América Espanhola, duas figuras são marcantes. E se você tem que saber dessas duas figuras, San Martín e Bolívar, tá? A apostila de vocês, ela traz o processo de independência de país por país. Eu vou explicar para vocês de maneira geral, porque não importa pra gente de país por país. O que vocês têm que saber é San Martín e o Bolívar foram as figuras mais importantes desse processo de independência, certo? Eles tinham visões completamente diferentes de uma emancipação. O San Martín, ele inclusive era monarquista. E ele orientou as conquistas dele no sentido de fazer dos vice-reinos aqui da Espanha monarquias. O Bolívar, ele já era totalmente republicano. E aí ele queria manter esse processo de liberdade dentro de uma característica totalmente republicana, tá? O San Martín vai cuidar da parte sul da América. Então então, assim, imagina que dois grupos distintos, né? O San Martín vem do sul para o norte e o Bolívar veio do norte para o sul, certo? E aí eles foram criando esses movimentos libertários. Por essa razão é que eles são chamados de os Libertadores da América. Que saudade do futebol, né, gente? Nem me fale. Por isso que eles são chamados de Libertadores da América. E por isso que talvez o campeonato mais importante da América do Sul tenha esse nome, né? Tem uma história sobre esse... Eu vou contar para vocês depois. Por que a Libertadores da América tem esse nome? Eu não vou contar agora, senão eu vou atrapalhar o raciocínio, mas depois eu conto. Quando eu estiver terminando, eu conto para vocês, tá? Por que a Libertadores da América chama Libertadores da América? Bom, mas vamos continuar então. Quando a gente fala então dessa independência, eles foram se fragmentando. E aí, o San Martín e o Bolívar foram essas figuras mais fundamentais e mais importantes, tá? Na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, a forte presença do San Martín foi ele que vai levar todo esse momento e esse ideal que já tinha sido implantado há algum tempo, mas aí é ele que vai fazer isso, tá? E Venezuela, Bolívia, Peru, Colômbia é o Simón Bolívar, certo? O Chile tem só um detalhe aí, no meio do caminho vem o Chile. Por que eu destaquei o Chile? Porque é interessante. O Chile ele vai ter um papel peculiar nesse processo, porque a partir de 1778, o Chile começa a comercializar diretamente com a Espanha, coisa que nenhum outro território fazia. E aí, por conta disso, a Espanha bancava muito a economia do Chile. E os ideais liberais foram muito difíceis de entrar no Chile, porque o Chile vivia nesse isolamento por conta desse comércio direto com a Espanha. Então, eles tinham uma economia de base agropecuária e comercial, que era monopolizada pelos criollos, né, os filhos de espanhóis nascidos aqui na América. E eles possuíam interesses comuns para manter tanto as exportações como o livre comércio. Aí o que eles fizeram? Subordinaram os indígenas, eles exploravam os indígenas, eles eram bastante ruins até para os indígenas, né? Quando o processo de libertação começou a chegar
ali no Chile, os indígenas não queriam fazer nada, não queriam ajudar os criollos, porque eles tinham sido muito massacrados. Então, o Chile tem esse ponto aí fora da curva. Aí, nessa caminhada aí, os espanhóis vão reagir fortemente contra a independência do Chile, tentando manter o controle da região, o que ia ameaçar a Argentina e talvez o Peru. Aí então, tanto o Peru quanto a Argentina fazem ali um auxílio, né, para tentar manter o Chile livre dessa retomada de colonização pela Espanha ou da manutenção, né, desse privilégio comercial. E aí o Chile, então, liderado pelo San Martín, consegue se tornar independente, mas com alguma dificuldade, porque houve uma certa resistência por parte de alguns membros da sociedade chilena, tá? Então, foi aí uma luta, foi difícil, não foi fácil a independência da América Espanhola. O México também tem uma história bem interessante da luta para a sua independência, né, no caso. O início da luta no México começa entre 1808 e 1810 com o auxílio de padres. O padre Miguel Hidalgo, que vai chegar, inclusive, a abolir a escravidão no México. Só que imagina, né? Imagina um padre em 1810 que queria libertar os escravos ainda no mundo de base, no mundo novo, ainda de base de mão de obra escrava, né? Obviamente ele foi fuzilado e quem assume o seu movimento é um outro padre, o padre José Maria Morelos. É ele que vai dar continuidade a esse movimento popular para a libertação do México. Foram lutas bem difíceis, tá? Também tinham tendências monarquistas e tendências republicanas. Na tendência republicana, o que eles queriam era a separação definitiva com a Espanha e instaurar uma república, né? Diferente do que aconteceu com a gente, por exemplo, né? Que a gente vai se tornar uma monarquia. No ano de 1821, é assinado um plano chamado Plano de Iguala, e aí é um acordo que foi feito entre os seguidores dos dois padres, o Hidalgo e o Morelos. Eu acho que é assim que fala esse nome, o Djalma também, que estiver vendo essa aula, me desculpe. E aí eles proclamam a independência do México e aí estabelecem entre igualdade de direitos para os espanhóis e para os criollos, oficializam o catolicismo como religião oficial. O México tem uma forte cultura religiosa. E eles fazem o seguinte: oferecem para a coroa mexicana a Fernando VII, que era o rei da Espanha. Aí o Fernando VII não aceita, e um levante republicano é feito em 1822, liderado por Antônio Lopes de Santana, o que vai acabar gerando finalmente uma libertação e a instauração da República do México, que vai se chamar Estados Unidos do México, tá? Bom, então, todas essas libertações que nós vimos, que vai girar aí os pequenos países da América Espanhola, aconteceram por movimentos populares, com a participação de populares, tá? Foram movimentos difíceis, houve uma batalha muito forte para que isso acontecesse. E tem um detalhe que vocês sempre me perguntam. Mas antes de passar para o próximo módulo, deixa eu contar para vocês aqui essa curiosidade sobre a Libertadores da América. Quer ver? Aqui, ó. Em 1959,
a competição ela se chamava Copa dos Campeões da América. E aí, ela só vai ganhar esse nome Libertadores em 1965, que faz essa referência aos líderes nacionais que buscaram a independência dos seus países. O Simão Bolívar e o José Martí, né? E existe uma história que conta que muitos dos prisioneiros eram levados para jogar bola e depois para eles fugirem, porque não era para eles ficarem, não era para eles voltarem, né, para poder ajudar no processo de libertação. E aí homenageou então a Copa aqui da América com esse nome de Libertadores. Quem sabe um dia ela volta, né? Vamos esperar. Bom, mas aí outra pergunta que vocês me fazem sempre quando a gente fala disso é: por que a América Espanhola tem tantos pequenos, se transformou em pequenos países e o Brasil é um paizão, né? É um país grandão e a América Espanhola se fragmentou. Por quê? A forma de colonização ela é muito importante nesse momento, vai acabar definindo tudo isso, tá? Então, o primeiro motivo é: não teve uma unidade administrativa colonial, diferente aqui do Brasil, certo? Tinha ali uma variação étnica muito grande, né? Os criollos como elite econômica, aí tem os chapetones, os índios, os mestiços, os negros. Então, assim, era uma diversidade real. Inclusive dos próprios indígenas, da própria população nativa aqui da América Espanhola, tá? Fora isso, a gente tem a questão do caudilismo, certo? Esse caudilho que vai virar o caudilismo era esse chefe político que tinha, na maioria das vezes, um poder militar, que tinha esse poder pessoal sobre a nação. Aqui no Brasil a gente vai ter o coronelismo, que eu não sei se eu posso comparar de uma forma 100%, mas é mais ou menos isso. Essa ideia de um mando local, sabe? Então eu mando aqui, eu sou o chefe e exerço o poder aqui, então esse é meu grupo. E daí sai um país, deu para entender? Então o caudilismo ele foi importante também nesse processo de transformar a América Espanhola em estados fragmentados, tá? E quanto menor o grupo para você liderar também, mais fácil você conter revoltas, rebeliões, né? Então isso também é importante. E como não poderia deixar de ser, né? Obviamente, Inglaterra super interessada em que nós tivéssemos aí um grupo frágil de nações, porque daí ficava mais fácil de fazer o que ela quisesse, né, se fosse o caso, de fazer o que ela quisesse. Então, essas são as razões pelas quais a América Espanhola é tão fragmentada, diferente do Brasil, que por ter tido aqui no nosso território a família real, vai manter a unidade, né, numa independência completamente diferente, a gente vai ver isso, totalmente diferente. Então esqueçam lutas, assim até teve, né, mas esqueçam as batalhas grandes e esqueçam essa ideia de liberdade, libertadores da América, Bolívar, San Martín, líderes, referências desse período é bem diferente da independência da América portuguesa. Mas tá aí, né? A América Latina, os estados nacionais latino-americanos, eles existem, se formaram a partir desses movimentos de emancipação, de separação, tá? Para vocês, o que é importante foi colocado aqui nos slides, certo? Façam os exercícios que vocês têm aí para fazer até o módulo 16. Façam um TC. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me perguntem, tá bom? Então é isso, turma. Assim a gente termina a nossa apostila de história, tá? Eu espero que vocês aproveitem bem aí as aulas online que a gente está
fazendo, vejam quantas vezes forem necessários, partes, pedaços, me perguntem, tá? Não tem problema, marca o minuto lá e pode perguntar que eu vejo e tento tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês e até a próxima.